Dando continuidade às aulas de doenças glomerulares e síndrome nefrótica, hoje a aula é sobre glomerulosclerose segmentar e focal, conhecida por sua abreviatura GESF. Aqui temos um desenho de uma biópsia renal, microscopia óptica da GESF, mostrando então uma área de esclerose glomerular. Os pacientes com GESF têm uma apresentação clínica com uma síndrome nefrótica, isto é, proteinúria, hipovolemia, edema e dislipidemia, e pode estar associado à hipertensão arterial, à hematúria, a uma creatinina elevada. Em especial os pacientes que não respondem ao tratamento, eles têm um risco de progressão para insuficiência renal crônica. A GESF é a segunda causa de glomerulopatia em crianças com síndrome nefrótica. A partir dos 10 anos, ela tem uma maior frequência de apresentação. Em adultos com glomerulopatias primárias, é a quarta causa. A primeira é nefropatia IgA, segunda nefropatia membranosa, terceira lesões mínimas e logo a seguir, com mais ou menos a mesma proporção, a GESF. O diagnóstico diferencial da GESF é com aquelas glomerulopatias que se apresentam com quadro clínico de síndrome nefrótica, em que a proteinúria é predominante. Então, o diagnóstico diferencial é com lesões mínimas ou com nefropatia membranosa. E o diagnóstico mesmo vem com o resultado da biópsia renal. A GESF é causada por uma lesão nos podócitos. Então, nesse desenho, nós vemos um glomérulo, um corte com capilar glomerular, que ele é circundado por essa célula tão importante que são os podócitos com seus pedicélios. Aqui nós vemos, então, o vaso com os podócitos e, ao lado, essa figura do glomérulo, onde há lesão dos podócitos em um segmento do rim. O nome GESF, glomerulosclerose segmentar focal, vem do seu padrão histológico. Verifiquem, ela é focal no rim. Nem todos os glomérulos têm, então nós temos aqui 3 glomérulos afetados e um normal. Então ela é focal no rim e é um segmento do glomérulo. Então o nome é específico para essa lesão histológica, glomerulosclerose segmentar e focal. O achado anatomopatológico na GESF é uma esclerose segmentar com depósito hialino, que se verifica na microscopia óptica. Vocês veem 3 fotos de lâminas mostrando essa esclerose segmentar, um depósito hialino, e na microscopia por imunofluorescência verificamos a presença de IgM-C3 e na microscopia eletrônica há uma fusão dos podócitos. A GESF não é uma doença, mas sim uma lesão e é uma podocitopatia. Ela tem causa genética, imunológica, viral, secundária a drogas e ela pode ser adaptativa. A GESF é uma doença heterogênea. Ela pode ser secundária a vírus, como o HIV, a parvovírus, a medicamentos, a drogas, como o uso de heroína. Ela pode ser adaptativa, isso é, ela só apresenta com proteinúria, a biópsia GESF, mas ela é secundária a uma hiperfiltração, a uma falta de glomérulos, como ocorre uma obesidade mórbida, por exemplo, em especial quando o paciente tem rim único, ou um prematuro extremo, que ficou obeso, ou em pacientes com nefropatia do refluxo e cicatrizes renais. Ela pode ser associada ao gene APOL1, que é frequente em negros e tem uma evolução
para a insuficiência renal crônica. Ela pode ser secundária a mutações genéticas ou ela pode ser primária, devido a uma desregulação. Nós vamos estudar e apresentar agora a patogênese da GES primária. A patogênese da GES primária é similar ao que ocorre nas lesões glomerulares mínimas, como já foi visto em aula anterior. É secundária a uma disfunção das células T e B e a produção de fatores circulantes que agridem os podócitos, lesionam e, consequentemente, há uma lesão na membrana basal glomerular, nessa barreira de filtração, com perda de proteína, e a diferença da GESF das lesões mínimas, que a GESF, então, há uma lesão nos podócitos com uma cicatriz, com uma esclerose que pode progredir e acabar desando totalmente o glomérulo e levando à insuficiência renal. O tratamento da GESF, como é uma síndrome nefrótica, tem aquele tratamento geral que nós já foi visto nesta aula de síndrome nefrótica. E o tratamento específico, o inicial é com corticoide. Se não houver uma resposta ou for córtico dependente, se utiliza ciclosporina ou tacrolimo. E como última opção, nos casos então de córtico dependência ou resistência, sem resposta à anterior, se utiliza rituximab. E uma observação que as recomendações atuais sugerem que há uma necessidade de estudo genético pré-tratamento, porque tem muitas doenças, então muitas causas de GES genética que não se responderão ao tratamento. Então não se deveria submeter ao paciente a uma imunossupressão sem esta certeza. Mas como aqui no Brasil ainda não temos condições financeiras de fazer estudo genético para a maioria da população, nós sempre fizemos um teste terapêutico. Apresenta aqui o caso número 1, é o menino que apresentou síndrome nefrótica córtico-resistente, foi feita uma biópsia renal, tinha GESF, foi tratado inicialmente com ciclosporina, ele respondeu ao tratamento, mas ele ficou com síndrome nefrótica córtico-dependente, dependia de altas doses de corticoide. Então ele foi tratado também com rituximab e até hoje está bem, sem recidivas. Já esse caso 2, de uma menina de 4 anos, que se apresentou inicialmente com uma cinefrótica muito importante. Vocês verifiquem assim como ela está edemaciada, essa cite muito importante. Ela não respondeu ao tratamento, ela fez biópsia renal e o diagnóstico foi de GESF. Ela tratou com ciclosporina sem resposta e evoluiu rapidamente para insuficiência renal crônica. Nem deu tempo de fazer a rituximab. Naquela ocasião também não tínhamos essa medicação. E com a diálise, ela melhorou dos sintomas, porque ela evoluiu para a insuficiência renal anúrica, parou de perder proteína, deixou de ser nefrótica. Então, ela melhorou do edema e da albumina e ela foi submetida a transplante renal. Então, ela foi transplantada e com grande frequência, em torno de 50% dos pacientes com GESF primária, devido à presença de fatores circulantes, então o paciente tem esses fatores circulantes, a doença recidiva no enxerto renal. E essa menina foi tratada com sucesso com rituximab. A outra opção seria a plasmaferese, mas ela respondeu ao rituximab. Vocês verifiquem ela sem edema, mostrando a urina com o mínimo de proteína que não era suficiente para causar síndrome nefrótica. E ela está muito bem até o momento. Existem mutações genéticas que causam alterações estruturais e funcionais nos podócitos.
Esses pacientes não respondem ao tratamento e, em geral, eles evoluem para insuficiência renal crônica. Eles podem ser doenças recessivas ou dominantes. Aqui vocês veem duas famílias com GESF. Essa família, então, eram 4 crianças, todos eles com GESF, foram transplantados e nenhum deles a GESF recorreu no enxerto. Em geral, elas não recorrem. Esta outra família eram 2 irmãos e a doença retornou pós-transplante. Então, eles fizeram transplante, recidivaram, mas posteriormente, com tratamento, entraram em remissão. Nós não temos o diagnóstico genético porque não temos condições financeiras de fazer essa tão importante avaliação. Em breve nós teremos estudo genético disponível para a população em geral. Os genes mais frequentes são os genes da nefrina, da podocina, o WT1, que é associado a tumores, e o APOL1, que é praticamente exclusivo da raça negra e que tem uma evolução rápida para a insuficiência renal crônica. Como conclusões, os pacientes com GESF apresentam-se como síndrome nefrótica. O tratamento geral é o mesmo utilizado na síndrome nefrótica. Nós devemos buscar causas antes de iniciar o tratamento específico. Os pacientes que não respondem ao tratamento específico têm risco de progressão para a insuficiência renal crônica e a GESF primária tem risco de recidiva no pós-transplante renal. A bibliografia básica é o livro do Arso e do Cécio e tem essa publicação livre na internet de revisão, que o autor é o Fernando Fervenza, que é o chefe das doenças glomerulares da Mayo Clinic, e ele é um gaúcho de Livramento, e esse artigo está muito bom, eu acho que vocês poderiam completar os estudos lendo essa publicação. E qualquer dúvida ou solicitação de bibliografia, entre em contato comigo pelo e-mail cedrucgarcia@gmail.com ou pelo nosso grupo do WhatsApp.